o tema do nosso programa, o título que nós escolhemos para conversar no programa de hoje, o título do tema, ele inspira curiosidade. Nós vamos falar sobre os 3 inimigos da alma. Os 3 inimigos da alma é o tema do nosso programa Eclésia de hoje. O Padre Wander Maia vai nos ajudar a entender, então, o que significa, né, essa catequese que queremos fazer. Vamos no início, no conceito da coisa. E não tem outra maneira de começar essa conversa, Padre Wander. Vamos se perguntar para o senhor logo de cara. Quem são esses 3 inimigos da alma? Por onde a gente começa a entender tudo isso? Ok. Eric, a primeira coisa importante a dizer é que o tempo inteiro Nosso Senhor alertou que tivéssemos cuidado, estivéssemos atentos. Certo. Atentos porque nós temos em nós a tendência ao pecado. O pecado original deixou em nós uma fenda que vai sendo preenchida pela graça de Deus, pela obra de Deus, pelo fazer, pelo mover de Deus. Nós temos em nós, junto à tendência pessoal ao pecado, a consequência do pecado original, nós temos um ambiente, a realidade ferida por esse mesmo pecado, que leva a um comportamento dissonante, distante de Deus. A isso se dá um outro nome, já vamos desdobrar, e nós temos aquele antigo inimigo. Como dizia o grande São Paulo VI, aquela serpente maldita, o dragão infernal, aquela serpente venenosa que quer nos levar para longe de Deus, quer que percamos a nossa alma. Nosso Senhor disse claramente, olha, já de cara aqui, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se perde a sua alma. O que dará o homem em troca da sua alma? Então, quem são os 3 inimigos da salvação? A carne, o mundo e o demônio. Então, esses são os 3 inimigos da alma que a gente vai conversar no programa de hoje. Por excelência. Tá. Os 3 A carne, o mundo e o demônio. Agora, preciso entender o que é a carne. A carne é o corpo, senão muita gente vai, se tirar uma conclusão errada disso, olha, isso aqui dá pano para manga. A carne é o corpo. O que é o mundo? O mundo é o que está aí. Quer dizer, o mundo foi criado por Deus e Deus viu que todas as coisas, ao criar, eram boas. E o demônio, aí a coisa já é objetiva e simples. Mas é preciso entender muito bem, vai um alerta aqui. O que é a carne e o que é o mundo? Vamos entender, então, vamos dar passos para o entendimento disso. No decorrer do programa, o senhor vai explicar cada conceito desse para a gente. Mas é que eu disse aqui no início que essa história não é nova, né? Não. Para pensar do jeito que o senhor acabou de explicar para a gente, assim, pensar em 3 inimigos da alma, né? A carne, o mundo e o demônio. A gente consegue identificar na história da igreja quem começou a explicar isso dessa maneira ou a botar isso numa categoria para que possa ser acessível para toda a igreja? Ok, nós já vamos retomar a questão dos inimigos enquanto aquilo que deve ser combatido. E quer dizer, se há inimigos, precisam ser combatidos. E aqui nós estamos falando daquilo que pode fazer perder a nossa alma. Agora, a igreja, ela recebe do Filho de Deus a revelação perfeita sobre tudo aquilo que devemos crer e como devemos viver para que sejamos salvos. Então a igreja recebe a revelação de forma plena. Cristo é a revelação total, definitiva de Deus. Certo. A partir do momento da sua revelação, a partir dos santos evangelhos, especialmente, a igreja que recebe o depósito da fé, o que devemos crer para que sejamos salvos e como devemos viver em virtude desta fé, vai começar a desdobrar a interpretação deste depósito da fé, da revelação dada por Deus e confiada aos cuidados da Santa Igreja sob o primado de Pedro. O que acontece é que, num primeiro momento, os padres da Igreja, e aqui desde um primeiro momento, e aí nós vamos ter um pico em João Cassiano, e não só João Cassiano, depois é preciso pensar em São Macário, em São Máximo Confessor, eles já vão desdobrando e vão conseguindo esmiuçar e explicar em figuras, em analogias, em comparações claras, no que é aquilo, o que são esses inimigos e como é que eles operam. Surge uma primeira interpretação que vão operar em nós, principalmente investindo nas nossas tendências, nos nossos vícios.
E depois vem São Tomás de Aquino, a primeira grande sistematização. Depois de Santo Tomás de Aquino, São João da Cruz e, por que não, Santa Teresa d'Ávila. Certo. Depois, o grande São Francisco de Sales. O grande São Francisco de Sales. Nós temos que também recordar que Santo Inácio de Loyola é uma página, é um capítulo maravilhoso, especial no que tange ao discernimento do que é que está em nós, operando na nossa alma. Se o que está operando na nossa alma vem de Deus ou não vem, aqui é aquilo que ele denominou de o discernimento dos espíritos. Santo Inácio... aliás, ele é mestre desse assunto, né? Bom, inaugurou a maior escola de discernimento dos espíritos, deixou a maior escola de discernimento dos espíritos em toda a história da Igreja. E mais tarde, aí já em tempos mais recentes, nós tivemos uma grande síntese de tudo que foi deixado por São João da Cruz, por Santo Tomás, São Francisco de Sales, o grande São Francisco de Sales. Nós tivemos uma grande síntese de Santo Tomás, São João da Cruz, Santa Teresa de Jesus e São Francisco de Sales, realizada por um sacerdote dominicano do século passado, chamado Padre Lagrange, Garrigou Lagrange. O famoso Garrigou Lagrange, O né? famoso Garrigou Lagrange. Que é um grande tomista. Um grande tomista, um dos maiores da história, e que no entender de muitos, e de muitos autorizados, sérios sacerdotes, santos sacerdotes, talvez deixou como síntese, o maior tratado sobre a vida espiritual, sobre a luta espiritual, a sese, e sobre a mística em toda a história da Igreja, as chamadas 3 idades da vida interior. Que é esse livro que o senhor está aqui? Sim. Posso ver, Por mostrar para favor, os nossos amigos telespectadores? Por favor. Quer dizer que quem tiver contato com essa obra aqui, por exemplo, onde a gente mostra aqui? Pode ser aqui ou no Alan? O Alan mostra para a gente aqui, diretor? O Maurício vai mostrar para a gente? Ou o Alan? Mostra aqui para a gente, por favor. Bom, quem ler esse livro aqui vai ter condições de mergulhar nisso que a gente está conversando. Uma compreensão elevadíssima Tá. de como se desenvolve o organismo sobrenatural, a vida em Deus, de quais são os inimigos que se opõem, quais são os remédios, os meios, como enfrentá-los, como fazer florescer em nós a vida em Cristo. Bom, já uma excelente dica aí. Garrigou Lagrange, a gente só tem a ganhar, né? Às vezes eu já ouvi dizer, algumas pessoas assim, nossa, mas é um pouco difícil ler Garrigou Lagrange. Olha, realmente não é uma linguagem tão simples assim para o dia a dia. Mas é possível começar devagar, buscar uma ajuda, quem sabe um bom diretor espiritual para acompanhar também esses estudos. A gente só tem a ganhar aproximar de um grande teólogo, como é o caso dele, né? Um grande mestre espiritual. Eric, mais do que um grande teólogo, eu acredito no teólogo que tem vida profunda de intimidade com Deus. Teologia sem Deus já deixou de ser teologia há muito tempo, não? Teologia de ideias carcomidas e rotas não serve para nada. O que acontece é que, tanto quanto no caso de um Santo Tomás de Aquino, no caso de uma Santa Teresa de Jesus, mais de São João da Cruz, aí sim, porque também era sacerdote, e no caso de um São Francisco de Sales, é que tinha uma vida de intimidade com Deus, de contemplação estupenda, e então entendeu as coisas de uma forma muito clara, não só pelo estudo, mas pela via contemplativa também. Agora, só para a gente fazer aqui mais um link, pois não. E que isso fique claro para nós, todo o desdobramento do ensinamento da Igreja sobre qualquer matéria que diz respeito à revelação, Deus, a graça, a vida em Cristo, redenção, salvação, pecado, santidade, isso levou séculos, não, para ir sendo desdobrado, né? Levou séculos. Santo Tomás, qual foi o grande trunfo de Santo Tomás? Não sei, já peguei um gancho, então já vamos completar aqui. É que Santo Tomás faz uma síntese excepcional de todos os padres da Igreja. Não como uma novidade. Santo Tomás é síntese. A sua capacidade de síntese, ele pegou tudo aquilo que vinha ensinado antes, sobre a vida espiritual, por exemplo, mas, sobretudo, todo o ensinamento católico, mas aqui, sobre a vida espiritual, e ele sintetiza. Depois dele vieram outros que vão fazendo essa síntese de toda a tradição da Igreja e com uma riqueza, com uma profundidade, e foi o caso de São João da Cruz. Talvez ele se colocou na ponta da pena de uma maneira mais sistemática mesmo, pela primeira vez, esses 3 inimigos, e como quais verdadeiros inimigos eles vão atuar na nossa alma para arrancar da nossa alma a graça de Deus, a vida em Deus, e fazer-nos perecer e fazer-nos terminar onde? Perdidos. Danados, essa expressão, onde? No inferno. No inferno. É preciso reafirmar, não?
que uma alma que morre longe de Deus em estado de pecado mortal estará condenada para sempre. É que é um assunto que quase ninguém quer falar mais, né? Mas é uma verdade que infelizmente existe e a possibilidade da condenação eterna é óbvio que é um artigo de fé e a gente tem que voltar para isso sempre, né, padre? Bom, depois dessa introdução, podemos, então, padre Wander, pensar agora em esmiuçar cada um dos conceitos? Claro, o senhor bem disse lá no início, precisamos entender exatamente, né, quando a gente diz o mundo, a carne e o demônio, né, aparentemente, o demônio, nós vamos falar um pouquinho dele na sequência, é um pouco mais fácil de entender. Mas a gente pode começar pela questão do mundo, né? Quando a gente pensa, né, como inimigo da alma, como alguém ou algo que pode nos afastar de Deus, a ponto, como o senhor acabou de dizer, e afastar definitivamente, ao ponto de uma pessoa que não conseguir se livrar dessa miséria, perder a salvação eterna, né? Que mundo é esse? Do que se trata? Qual é o problema desse mundo? Estupendo. Aqui, Eric, nós podemos pensar e olhar para pelo menos duas realidades distintas. Primeiro, o mundo enquanto tal, aquilo que foi criado por Deus é bom. Você não pode dizer, sob hipótese alguma... Eu vou dar um exemplo muito prático, talvez agora, para começar a facilitar a vida daqueles que nos acompanham. Você não pode dizer, sob hipótese alguma, que ir à praia me leva ao pecado. Porque um pôr do sol no litoral é a coisa mais bela do mundo. Nascer do sol no litoral é a coisa mais bela do mundo. Agora, a maneira como vai se trajar no litoral, tampouco estou pedindo que se use terno e o vestido longo. Estamos falando de outra coisa, não? Sim. Mas é um espetáculo de carnalidade, ou seja, de total descompostura, ou seja, de total afastamento daquilo que está de acordo com a nossa natureza, com o dado natural e com aquilo que revelado por Deus é lícito, é moralmente lícito, está dentro de um quadro de normalidade. Então, o que é o mundo? Toda e qualquer realidade que discrepe, que se distancie, que vá contra aquilo que está ordenado pelo Criador e que, portanto, deve ser obedecido, deve ser acolhido, deve ser atendido, a isso se dá o nome de mundo. Classicamente, quer dizer, não deveria, mas classicamente o que aconteceu foi que passou a se dar o nome de mundo a tudo aquilo que se opõe a Deus e a sua vontade, a sua lei e a sua verdade. Então, todo e qualquer comportamento que destoe daquilo que está de acordo com a lei de Deus, com a palavra de Deus, com o Evangelho, começou a ser nominado por mundo. Mas aí é mais do que mundo. Uma coisa é mundo, outra é ser mundano. O mundo está aí. Nosso Senhor, na oração sacerdotal, nosso Senhor Jesus Cristo, no momento em que ia entregar sua vida por nós, ali, no Horto das Oliveiras, na sua oração, na oração mais perfeita de todas, quando vai rogar, vai pedir por mim e por você, pela nossa fidelidade e pela nossa perseverança e pela nossa santidade, ele diz com todas as letras: Pai, não te peço que os tires do mundo. Estão aqui é o campo de plantio. Aqui é a massa a ser fermentada. Te peço que os livres do mal, que não estejam no mundo de forma desacordada, diferente da maneira como, Pai, tu queres que eles estejam, te glorificando, te honrando, santificando o teu nome, vivendo na graça. O que eu te peço é que eles não vivam como, isso sim, como se não existisse, como se tu, Pai, não existisses. Isso aqui que é essencial. Quando é que nós vemos que o entorno é o mundo inimigo da alma? Quando não faz nenhuma menção a Deus, quando tudo que nele está de alguma forma estruturado para nos afastar dele, e quando realmente cria uma ruptura essencial entre a vida presente e a nossa eternidade. Quando o mundo cria uma ruptura, Eric, diácono, quando cria uma ruptura entre no estilo de vida que trazemos, entre a vida presente e a eternidade depois desta vida, ao que devemos responder, o que nos aguarda, aí ele manifesta a sua dimensão pecaminosa, a sua dimensão adversa a Deus, a sua dimensão mundana, portanto. Então,
deixar bem claro, né? O senhor não está dizendo do problema do planeta Terra. De maneira né? nenhuma. O planeta Terra não é inimigo do homem, é isso que o senhor está de dizendo? maneira nenhuma. O mundo é maravilhoso, criado por Deus. Tudo que Deus criou é bom. O exemplo do litoral é mais claro do que nunca. É verdade. Né? É mais prático do que nunca. Porque se a gente confundir isso, a gente pode acabar colocando um pé, ou os dois, em correntes gnósticas. Sim. Né? Onde a gente... já falamos aqui em outra oportunidade vezes, sobre gnosticismo. O padre José Eduardo esteve aqui conosco também. Fizemos um programa sobre esse tema com ele. Quer dizer, há correntes ligadas ao gnosticismo que vão pensar assim, olha... Existe um Deus bom que criou as coisas espirituais, belas e santas. E também existe um Deus mau que criou as coisas ruins do mundo, as coisas materiais. Isso é uma distorção, isso é uma mentira, uma distância do cristianismo, que a gente, obviamente, não vai entrar nesse tema aqui para a gente não fugir muito. Mas se distorcer isso, a gente pode cair nesse erro, não pode? Sem dúvida alguma. Olhar o mundo material como algo perverso, mau. Né? O Cântico das Criaturas, Eric, de Diácono de São Francisco de Assis, coloca os pingos nos is. O que Deus criou é bom. E louvado sejas, meu Senhor, por toda a tua criação. E olhamos a criação e exaltamos e adoramos e louvamos a Deus pelo seu poder criador. Agora, a maneira como eu me comporto, se ela está distante do Senhor, se ela reflete muito mais um comportamento carnal do que um comportamento livre em Deus, do que um comportamento que ordena o meu viver de acordo com o fim para o qual eu fui criado, aí começa a entrar aquilo que realmente se chama de mundanismo. Aí é o segundo inimigo da alma. A gente começou pelo mundo, mas só disse segundo porque o primeiro é a carne? Porque o primeiro é a carne. Tá bom, mas tá claro, a gente vai voltar já na carne, a gente vai passar por ela. Bom, só para dar um exemplo, ver se o senhor acha que a gente pode pensar por aí. Por exemplo, se a gente pensar em algumas gerações anteriores à nossa, uma mãe de família que cuidava de 5, 6 filhos de uma maneira virtuosa, de uma maneira bonita, com os filhos unidos, a família, aquele conceito de família bem claro, não só aqui no Brasil, no mundo todo, numa sociedade que se preocupava um pouco mais com essa configuração familiar, se falasse para aquela mentalidade dessa senhora de 30, 40 anos atrás, olha, você já tem 5 filhos, se você ficar grávida pela 6ª vez, procure um médico e faça um aborto, né? Se isso fosse proposto para aquela cultura, talvez isso seria muito estranho. Ela não ia aceitar, porque não fazia parte do dia a dia. Mas se essa realidade aconteceu, hoje não precisa nem chegar no 5º ou 6º. Às vezes o primeiro filho dizer, olha, você tem a sua carreira pela frente, você tem que cuidar, você tem um cachorro para cuidar, você tem tanta coisa, você tem uma faculdade para fazer, não é hora de você ser mãe agora. Para não atrapalhar, aborta seu primeiro filho. Essa cultura que sugere esse tipo de coisa, e que passa a ser o que era inadmissível, de repente, num outro momento, numa outra leitura, quase que normal, isso pode ser considerado esse mundo? Eric, excelente. Está claro, estupendo. Toda a cultura hoje é o exemplo mais claro que você pode agora situar. A cultura que nós temos atualmente, separada da verdade, separada da natureza, é impressionante isso. Separada da natureza, portanto, separada da verdade, portanto, separada da revelação, portanto, separada da lei natural dada por Deus, mas lei natural, portanto, separada da lei eterna também. Toda essa cultura é a marca do mundo por excelência em nosso tempo, que claramente quer fazer a cabeça para nos fazer esquecer Deus, para nos separar de Deus, para ignorarmos Deus, para vivermos como se não tivéssemos alma. Naquele estilo próprio do que São Paulo já tinha denunciado, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, mas não é assim. E aí ele mesmo vai ressaltar. E cada um diante de Deus prestará contas daquilo que tiver feito. Mas muito boa colocação, Eric, exatamente isto. Né? Um padrão cultural, um padrão de conduta, de valores, de normas, de valores, de transmissão de valores, de realidades de vida em sociedade que vão totalmente contra Deus, o seu senhorio, Deus como Criador e Senhor. Quando a gente pensa em costumes, né, um conceito filosófico claro, que não é difícil de entender, quando a gente fala sobre a moral. Né? Costume está ligado à moral. Né? A ética é um pouco diferente. Né? O costume está mais ligado à moral. A ética é uma coisa universal, é maior que a moral. Para dar um exemplo aqui simples. Por exemplo, na Índia, se você matar uma vaca, você fere a moral daquele povo. Mas não é contra a ética comer um bife aqui no Brasil. Né? Para entender que a moral está ligada a uns costumes de um povo, de uma região.
de uma religião, de uma cultura, mas a ética é algo maior que isso. Mas quando o senhor falou em cultura e costumes, a gente está, obviamente, pensando em moral. A gente pode dizer que a moral vigente na nossa geração é uma moral mundana? Eu diria nem isso, Eric. Me permite fazer um afrontamento positivo ao que você está colocando? Não, é que a questão aqui, eu creio que... Não, você citou muito bem, Eric, mas não é essa. É que o que não está tutelado pela moral revelada, a moral una e única, revelada por Deus e confiada como derivação da fé à Santa Igreja, quer dizer, a verdade revelada é esta, naquilo que deveis acreditar. E como consequência daquilo que deveis acreditar, a maneira como deveis viver é esta. A isso se dá o nome de moral. Certo. A vida que deverá se ter em virtude, em razão daquilo que se acredita. Que é um conjunto de normas de acordo com essa crença, né? Perfeito, perfeito. Então, quando você tem um conjunto de costumes ou que vão totalmente contra isso, aí eu creio que a chave é esta. É mais ou amoral ou imoral. Entendi. É mais ou imoral ou amoral. Imoral no caso em que se sabe que aquilo é errado e se assume fazer aquilo de forma explícita. Você ficou um pouco relativizado, né? A moral é quando está relativizado. Imoral é, eu sei que é pecado o sexo antes do casamento, eu sei que é pecado utilizar drogas, eu sei que é pecado roubar, mas eu escolho fazer. Eu quero fazer e ponto final. Quer dizer, ainda aqui tem um detalhe, é que se poderia pensar que uma pessoa quando escolhe o pecado está escolhendo o mal, e isto porque, no fundo, estava pensando que preencheria o seu desejo, a sua ansiedade, o seu anelo por felicidade com um bem que não vai poder preencher nunca. Mas vamos deixar isso aqui, senão vai largar muito. O que acontece, Eric, é que uma parte razoável de pessoas, quando optam por um determinado caminho, são amorais. Não tem código nenhum de conduta, quer dizer, não acreditam que haja algo objetivo. A isso se dá o nome de relativismo, o relativismo moral. O relativismo não afeta só a questão da crença, muito pelo contrário, porque afeta, primeiramente, o viver das pessoas. Se trata, antes de tudo e de mais nada, de um relativismo mesmo de ordem moral. Existe um sacerdote jesuíta que muito profundo, Padre Leonel Franca, está em processo de beatificação. Certo. Um sacerdote jesuíta nascido do Brasil, de um tempo atrás, já de algumas décadas atrás, e ele dizia, por exemplo, todo mundo crê até o 6º mandamento. Isso aqui dá pano para manga. Interessante. Todo mundo crê até chegar no 6º mandamento. Não pode fazer sexo antes do casamento, por quê? Eu não posso me casar mais outra vez, por quê? Por que eu tenho que manter a fidelidade? Por que um só esposo e uma só esposa? Por que não pode ser inseminação artificial, fecundação in vitro? E é sempre não pode, e nunca a medida é o amor. Nunca a medida é prismar, é olhar através da ótica do amor. Mas daí você vai longe. Então, quando as pessoas ao meu redor, quando os meios de comunicação, os livros, resumindo, a cultura, deixa quase que normal, bom, isso não é bem assim, isso era coisa do passado, a gente não precisa se preocupar com isso mais. Esse incentivo ao distanciamento de Deus e da verdade, chamamos de mundo. Chamamos de mundo. Quando tudo o que coordena, tudo o que orienta, tudo o que norteia a nossa vida e a nossa conduta em sociedade, trabalha para romper, criar uma ruptura fatal com Deus, esse é o espírito do mundo. A isso chamamos de mundo. Entendido. Mas, falando do primeiro desses 3 inimigos da alma, que é a carne, da mesma maneira que o senhor começou explicando no bloco anterior, né? De que o problema do mundo não se trata da criatura, planeta, terra, etc. A mesma pergunta eu faço para o senhor em relação à carne. Essa carne que é inimiga do homem, é o corpo humano? Nunca. Isso aqui fica muito claro. O corpo é sagrado, criado por Deus. Como o corpo de um bebê, de uma criança, de uma criança de 2, de 3, de 4 anos, pode ser seu inimigo. O corpo é sagrado, Eric, e faz parte daquilo que nós somos. Nós somos corpo e alma, que é preciso resgatar o dado antropológico
natural e revelado por Deus de uma forma claríssima. Deus nos fez corpo e alma, nós não somos só alma. Isso aí recairia de novo na tendência a um certo gnosticismo. E nós não somos só corpo. Os que vivem como se fôssemos somente corpo, o seu estômago é seu Deus, são inimigos da cruz, são inimigos da obra do Senhor, são inimigos do amor, é uma coisa. Outra coisa é pensar que aquilo que Deus criou, que é bom e que é bom, deve ser desprezado. Olha, isso é tão sério, me permite, Eric, que isso dá vazão, por exemplo, e é por causa do gnosticismo, é que o Espiritismo é uma doutrina gnóstica. O Espiritismo é essencialmente uma doutrina gnóstica, platônica, poderia até se dizer, de base platônica, mas para não confundir, vamos deixar isso aqui um pouco no molho. Mas olha o desprezo que o Espiritismo tem pelo corpo, a tal ponto do corpo ser visto como um vasilhame. Um vasilhame. Até porque eu volto para reencarnar, né? Uma vez utilizado, e volto de novo. Descarta e joga fora, o corpo não é nada. É um absurdo. E esta minha vida presente, São Paulo diz, na carne, e aqui dá para se entender a diferença de carne. O conceito que ele coloca de carne é corporeidade no corpo, único que recebi, não haverá outro. Com esse corpo, ou eu vou viver a glória eterna ou a danação eterna. Isso que é importante dizer. A glória vai participar, o corpo vai participar da glória celestial, porque todos serão levantados, ou da danação eterna. E aqui é um dado fundamental, Eric, para todos nós. Esta vida na carne, no corpo, eu a vivo na fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Do que a Escritura fala, do que o Evangelho fala quando fala da carne, no sentido... Aqui a tradição, nós temos tanto o Evangelho como a tradição de São João, a tradição joanina. Aqui é chamado de carne no outro sentido, porque Jesus dá a sua carne a comermos. Quem come a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come Jesus, Nosso Senhor, não fala quem come o meu corpo, fala quem come a minha carne. Em hebraico, basar, e em grego, aqui no sentido estrito, sarkis. Basar em hebraico e sarkis em grego. Então já se tem claramente a sacralidade do corpo segundo a revelação, segundo a doutrina católica. Agora, na contrapartida, qual que é a abordagem negativa daquilo que se chama de carne? Aí, carne seria tudo aquilo que em nossa vontade é rebelde e oposta à vontade e à verdade de Deus. Toda manifestação de nossa vontade inclinada à escravidão do pecado, inclinada à nossa tendência a nos afastarmos de Deus, a optar pelos bens inferiores, que depois se tornam por isso maus, porque todo e qualquer bem inferior que é escolhido no lugar de Deus, ele passa a ser mau, ele passa a ser, a tradição não deixa dúvida de que a criatura, quando ela é colocada acima do Criador, quando nós escolhemos a criatura em lugar do Criador, nós estamos cometendo um erro crasso. Então, carne, se dá o nome de carne aquilo que em nossa vontade está corrompido e se opõe à vontade e à verdade de Deus. As nossas vontades corrompidas, pecaminosas, a isso se dá o nome de carne. Quando a gente pensa em vontade, quando a gente pensa em algo que está relacionado com vontade, obviamente a gente está ligando direto à alma. Sim. Né? Então, nesse sentido, a gente pode uma pensar... potência, por ser uma potência da alma, né? Exatamente, por ser uma potência da alma, é isso mesmo. Padre Wander. Então, a gente pode dizer que, quando a gente pensa em carne, a gente está incluindo nesse aspecto problemas da alma. Sem dúvida, do todo. É que nós somos um todo. Eu não sou nem só corpo e nem só alma. Nós não somos anjos, somos seres humanos. As duas definições mais clássicas sobre o homem, sobre o ser humano, a de Santo Agostinho e a de Santo Tomás de Aquino, corpo, alma e corpo e alma. Elas se completam, na sua extensão elas se completam. Mas, de qualquer maneira, porque nós somos um só, nós não somos dois, há uma unidade indissolúvel entre o corpo e a alma. Tanto que, o que é considerado a morte, Eric? A morte no sentido imediato, temporal, físico. A morte é o momento em que se dá a separação da alma do corpo.
se dá o nome de morte o momento em que a alma se separa do corpo. Aí nós temos a morte temporal, a morte momentânea. E daí que, pegue a carta aos Gálatas, o capítulo 5 aos Gálatas é precioso. Aqui, os frutos do Espírito, o que é espiritual e o que é carnal, o que pertence àquilo que vem de Deus e aquilo que é nosso. Que fique claro, espiritual aqui para não ficar espiritualista, né? Porque se corre um risco também de ser tão espiritual num determinado momento que se desenraiza totalmente da realidade. A isso não se dá o nome de espiritual. A isso se dá o nome de espiritualismo, não? Na verdade, a gente tem exemplos na história da igreja dos dois extremos. Dos dois extremos. Algumas pessoas algumas heresias mesmo, né? Que exageraram na ênfase do corpo e na ênfase só do espírito, mas nesse espírito carnal, distorcido, a alma, né? É que todo extremo, Eric, ele é uma bomba. Ele é uma bomba que vai explodir e vai arrebentar com muita gente num determinado momento, me desculpe o termo. Então, todo espiritualismo e todo naturalismo é uma praga. Sempre uma praga. Um anula, nega e no fundo não é bem isso, porque aqui tem uma rapina escondida. Mas nega o elemento natural a priori, a nossa corporeidade, a nossa materialidade, e o outro nega o nosso elemento espiritual. Nega o nosso elemento corporal, o espiritualismo. Para dar dois exemplos que me vêm à mente agora. Os cátaros eram espiritualistas. Exageraram, a carne é ruim, né? Não consideravam, obviamente, tudo que viesse da carne não poderia ser coisa boa, porque eles consideravam que a carne era algo ruim. Quando me livrarei desse corpo de morte. Né? Um exemplo de um extremo para um lado. Para o outro lado, o hedonismo, né? que leva apenas o prazer. Se a pessoa vive apenas por prazer, a qualquer custo, a qualquer preço, a qualquer jeito, também é um outro lado da balança, não é isso? É o outro extremo. Viver como se Deus não existisse, sem considerá-lo. Torna a dizer, ambas são heresias. Em algum momento vão causar um dano muito grande. O que é preciso ajudarmos as pessoas a entender é que nós fomos criados por Deus com corpo e alma, temos potências naturais e todo o nosso viver, todo o nosso ser deve estar ordenado por Deus para o fim, que é a sua glória, que é a vida nele, que é a vida de santidade, a partir do que? Da sua graça. E depois, talvez num outro dia, seria muito bom conversar sobre exatamente isso. No que consiste então a luta por deixarmos de ser carnais e passarmos a ser sobrenaturais. Certo. Sem deixarmos de ser muito humanos. É preciso ser muito divino. O equilíbrio. E muito humano. A unidade. Mais do que equilíbrio. Eu tenho um pouco de receio com a palavra equilíbrio. Ela pode ser instrumentalizada muito facilmente. Entendi. Porque quem tem uma tendência a desprezar também a vida em Deus, a fé em Deus, quando pega alguém que leva muito a sério a sua vida espiritual, tende a qualificar isso como desequilíbrio. Não é isso. Eu penso muito mais na dimensão como unidade. Nós somos uma unidade de corpo e alma. Nós não somos um equilíbrio de corpo e alma. Entendi. Nós somos uma unidade. Muito bem colocado. De corpo e alma, não? Então, esse desarranjo que passa pela vontade, mas também passa pela liberdade, esse desarranjo de, primeiro, ferir essa unidade que o senhor acabou de explicar e ainda algo que essa vontade me afasta também da verdade e do próprio Cristo, que desde o batismo recebemos, é o que nós chamamos de carne, resumindo, é o que nós chamamos de carne. Sem dúvida. Vale ainda ressaltar, quer dizer, quando nós falamos da carne, de toda essa vontade rebelde, de toda essa tendência a se opor a Deus, o que nós precisamos viver é uma conversão a Deus e uma aversão ao pecado. Não uma conversão ao pecado e uma aversão a Deus. O que nós temos às vezes são quadros instalados de uma conversão ao pecado e uma aversão a Deus. Certo. Como dizia o grande Dom Chotard, o caminho tem que ser outro. O Dom Jean-Baptiste Chotard. Ele falava exatamente disso, que cada um de nós é preciso viver o morrer para si, para viver para Deus. E aí o papel das mortificações. Bom, já vamos entrar nisso, Eric. Como enfrentar isso tudo. Agora, um detalhe, se nós temos 3 inimigos, e aí já deveríamos abrir, porque nós temos a carne, as nossas rebeldias, as nossas inclinações más, né?
Se nós temos o mundo, o status quo, o ambiente que nos cerca, que está corrompido e que está inclinado também a cooperar para que nos afastemos de Deus. Nós temos um mentor, nós temos uma mente que vai trabalhando para operar isso tudo muito bem, para produzir o seu fruto final, que é a nossa danação eterna, que é a nossa condenação, que é a nossa perda definitiva, que é o demônio. Antes ainda da gente entrar no assunto do demônio, só para ficar mais claro que eu pensei em um exemplo. Por exemplo, um animal, quando ele está com fome, ele vai comer para se saciar, né? Um cachorro, por exemplo, ele está com fome, ele vai comer, ele vai sentir prazer, alegria, saciedade e basta. O homem, ele tem uma relação com a alimentação não necessariamente só para pensar em matar sua fome, né? Muitas vezes atrelada ao prazer, atrelada ao exagero e outras coisas, desdobramento disso. O cachorro que não é dotado de alma não tem condições de entender o que é certo ou errado, o bem ou o mal que isso pode fazer, mas o homem tem. E pode colocar, por exemplo, um prazer desordenado, no caso da alimentação, em algo que atrapalhe, que pode inclusive afastar esse homem de Deus, das verdades eternas e do bem comum. Nesse sentido, o prazer é sempre pecaminoso? Não, sob hipótese alguma. O prazer não é mau, porque está associado à nossa natureza humana, porque somos corpo também. Eu como um bife muito bem feito, e porque a criação é boa, o prazer é uma das formas como Deus, na sua paternidade imensurável, infinita, permitiu que fôssemos também cuidados. Quer dizer, prazer não é sinônimo de pecado? Nunca, nunca foi. A relação entre o homem e a mulher, quando os dois têm intimidade dentro do matrimônio, vida conjugal, sagrada, portanto, é tão belo e é tão santo isso quando unido a Deus, quando tutelado pela graça de Deus, que Deus não tirou o prazer, muito pelo contrário. Foi a maneira que também Ele colocou em ambos para garantir que se procurassem e sim, tutelados pela sua graça através do sacramento do matrimônio, pudessem garantir que houvesse o que? A perpetuação da raça humana. Num primeiro momento e no segundo momento, o fim último, que pudessem então cooperar para que os céus estejam cheios dos santos, que se revele a glória e a santidade da igreja. Aí o esposo e a esposa, papai e mamãe, católicos, fiéis ao sacramento do matrimônio, cooperam nisso, mas sem perder essa dimensão. O prazer é como que um carinho, um presente de Deus. Também é nossa, quer dizer, faz parte um pouco da nossa empiricidade, da nossa materialidade, da nossa fisicalidade. Agora, quando é que o prazer se torna instrumento do pecado? Quando ele começa a ser conduta de vida, regra de vida. Tudo que eu faço buscando o prazer. Porque quem tudo dá ao corpo, quem tudo dá a si, Eric, mas dia menos dia tenho a certeza que nada vai dar a Deus. Vai terminar dando nada a Deus. Quem tudo dá a si. Eu como tudo que eu tenho vontade de comer, eu faço o que eu tenho tudo vontade de fazer, eu durmo quanto tempo eu tenho vontade de dormir, isso, a começar que isso já vai dando vazão aos vícios, não? A preguiça, a gula e depois a sensualidade. Mas num determinado momento eu estou escravo, eu estou refém dos vícios, a minha natureza está totalmente cerceada pela minha carnalidade. Aí fica mais claro os problemas da carne, né? Sem dúvida alguma, as minhas tendências baixas, rebaixadas, começam a assumir o meu viver. E então minha vida não está mais disponível nas mãos de Deus para amar, para servir, para me entregar, para ser totalmente generoso e disposto. E aqui nós entendemos claramente, o que é preciso é que haja um combate por ordenarmos todas as coisas segundo o fim para aquilo que fomos criados. Qual a diferença entre nós e um animal irracional? É que nós temos uma alma imortal, transcendente, que vai responder pelos seus atos e que no seu próprio corpo, então, prestará conta desses atos. O que é essencial nós deixarmos claro para todos é que nós temos um fim, uma meta, e ela é sobrenatural. É a glória de Deus, como dizia o grande Santo Inácio de Loyola. Quer dizer, nós estamos aqui por um tempo, mas nós cumprimos uma finalidade. Quer dizer, Deus nos criou para revelar a sua glória, a sua santidade e fazer-nos partícipes disso, da sua vida, que é felicidade plena, felicidade
perfeita, perdão. Quando é que nós somos felizes? Quando nós vivemos em Deus. E então somos livres. É o grande sermão das bem-aventuranças. Então, o gerenciamento dessa alma sobre o corpo, a carne, de maneira, numa unidade bonita, perfeita, é justamente o distanciamento dos pecados da carne. A gente pode pensar assim? Da soberania da carne em nós. E aí usando, obviamente, a graça de Deus na vontade, na inteligência, né? É que sem a graça, Eric, nós não fazemos nada. Entendi. Nada, sem a graça de... Deus não nos dê, não, a sua... Quer dizer, olha aqui, sem mim nada podeis fazer. Nova luz, ou melhor, resplendores novos para os meus olhos, dessa luz eterna que é o Santo Evangelho. Podem surpreender-me as minhas tolices? Meta eu Jesus em todas as minhas coisas, e então não haverá tolices na minha conduta. E para falar com propriedade, não direi mais as minhas coisas, mas as nossas coisas. As nossas e as dele. Quando nós estamos em Deus, quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas passam. Passam o carnal, passam o subjugado, passam aquilo que está refém dos vícios, passam as gulas, passam as sensualidades, passam as luxúrias, passam as impurezas, passam as iras, passam os rancores, passam os orgulhos, esse aqui terrível, e as soberbas, passam as invejas que levam à mentira e levam às calúnias, passam tudo. Tudo. Quer dizer, comer é algo bom. Exagerar no pecado da gula não é só questão de, além de, obviamente, ser pecado, mas eu estou dando vazão para essa carne que não deve ser alimentada de maneira errada, vamos dizer assim? Olha, eu recebi a formação de um sacerdote da prelazia do Opus Dei, o padre Rafael Stanziano de Moraes, que ele, quando nos deu algumas aulas no seminário de Santo Amaro, ele dizia para nós uma coisa: uma colher de leite condensado é maravilhoso. Uma lata de leite condensado mostra que eu devo estar ruim da cabeça. Tem alguma coisa que está fora do seu lugar. Uma colher de leite condensado é uma maravilha. Uma lata de leite condensado significa que a minha vontade está rendida, está entregue. Entregue às traças da gula, que vão carcomendo o tecido do meu viver e vão diminuindo todo o sentido da minha vida sobrenatural. Eu não sou só corpo, eu sou corpo e alma. E Nosso Senhor nos ensina claramente que quem não põe fora o príncipe deste mundo que manipula essas coisas, vai terminar fazendo com que o príncipe deste mundo ordene o seu próprio viver e seja senhor dele. Padre Wander, agora sim a gente pode falar do demônio, que é o terceiro inimigo. Do terceiro inimigo da alma. O demônio usa desses outros dois inimigos, a carne e o mundo, para justamente atingir os seus objetivos? Plenamente. Eric, por que ele é o terceiro? Porque, no fundo, nós temos a capacidade de escolher, o livre-arbítrio, que retamente utilizado vai construir a nossa liberdade. Ok? É a reta utilização do livre-arbítrio que vai possibilitar que sejamos livres ou escravos. O que acontece é que, tanto quanto nas nossas respostas a Deus, o livre-arbítrio pressupõe isso, é que o demônio sabe que tem que instrumentalizar-nos a nós mesmos. E que ele tem que atuar pedindo, manipulando a nossa parceria. É um pouco aqui, é um pouco um paradoxo, não? No nosso caso é que, no que tange a santidade, sem Deus nada podemos fazer, sem Cristo nada podemos fazer, sem mim nada podeis fazer. No que tange ao pecado, aí é o contrário, né? Quer dizer, o demônio, e ele trabalha muito com isso, aí é ele que diz: sem vós nada eu posso fazer. Aí aqui o interlocutor a primeira pessoa muda, aí é Satanás que começa a falar: sem vós nada posso fazer. É com a anuência, é com a concordância de vocês. Então, o que ele vai trabalhar muito bem? Vai nos incitar contra o Senhor. Um outro detalhe que fica muito claro para todos nós ele vai jogar na nossa cara isso aqui, Eric.
a matéria da obediência a Deus. Obedecer de novo também nesse ponto, nesse pormenor, mas não precisa. Eu não estou aqui com ele no momento, mas para que tudo isso? Está aqui. Está aqui, me permita, vale a pena. Só um minuto. Bom, ele vai dizer exatamente isso. O inimigo diz, vais obedecer até nesse pormenor ridículo, tu com a graça de Deus, vou obedecer até nesse pormenor heróico. Essa portada na cara dele, né? Quer dizer, no fundo o demônio vai fazer parecer com que, e esse é o seu trunfo, que nós podemos levar uma vida plena longe de Deus. É isso aqui. Por que comer só uma colher de leite condensado se a lata está diante de você, seu burro, seu bobo? Enfia aí a cara, vai. Não está uma delícia, não está maravilhoso? Pensa assim, olha o sabor que está isso aí. Come, mas com tanta morte no mundo, com tanta violência, com tanta dor, você acha que o problema vai ser em comer uma lata de leite condensado? Ele só faz você esquecer que nesse momento você está aprendendo a viver de forma desordenada. E começa com uma lata de leite condensado e termina amanhã matando alguém. Justamente é o problema da disciplina, do desarranjo. O né? problema da sese, do endireitar a natureza com a graça de Deus, do ordená-la, do sará-la, do tirá-la do sereis como deuses, do tirá-la do faz o que você quer, faz como quer, faz do seu jeito. Mas quem te disse que tem que ser assim? Quem te disse que tem que ser dessa maneira? Quer ver uma coisa que é muito prática? No nosso caso, particularmente como mestres de alma, uma coisa muito prática no nosso caso como sacerdotes. Você, no seu diaconato, que exerce o pastoreio de almas, mas não tem, no caso, claro, não estamos entrando em nada, hein? Mas a dimensão da confissão sacramental, né, Eric? Não estamos entrando em nada de confissão de nada e de nada e de nada. Certo. O que acontece é que, em geral, as pessoas que estão em alguma crise existencial sempre vão perguntar assim, e principalmente em relação a relacionamentos, em relação ao matrimônio que está numa bancarrota e assim por diante. Mas por que eu não posso ser feliz? Mas qual que é o seu conceito de felicidade? É fazer todos os seus gostos? É que tudo e todos vivam em seu favor? É que você esteja no centro do mundo e da realidade? Esse é o seu conceito de felicidade? Felicidade é que, para você, que contanto que não lhe falte algo, não faz problema nenhum ir lá e desviar o encanamento do seu vizinho? É um pouco isso, não? E aí você tem que começar construindo o que você deseja, qual o conceito que você tem de bem, qual o conceito que você tem de felicidade. E colocar isso, Eric, para as pessoas. E tem que ter cuidado para não ser muito conceitual, abstrato, trazer isso para a vida concreta e real, às vezes é um desafio do tamanho do mundo. Nossa, gigante. A gente não tem mais tempo, né? Eu pedi para o senhor nos dar a bênção para encerrar, mas em 10 segundos antes do senhor nos dar a bênção. Dos três, qual que é o pior dos inimigos? O pior dos três é a carne. Né? É a nossa desobediência, é a nossa tendência. E dá para lutar, hein? E há remédios. E eu só digo, confissão sacramental e Santíssima Eucaristia. E rosário e vai por aí. Confissão sacramental e Santíssima Eucaristia e rosário e vai por aí e dá para vencer. Sua bênção, por favor, para terminar, Padre Wander. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus eterno e todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre Wander, muito obrigado pela essa catequese que o senhor fez conosco aqui hoje. É um tema interessante, tem muitos desdobramentos. No tempo que a gente acabou optando por esse recorte, mas é um assunto interessante, profundo. O senhor citou diversos santos no início do nosso programa, santos que explicaram bem esses problemas ao longo do cristianismo. Mas se o senhor pudesse indicar desses todos, para quem quiser se aprofundar nesse assunto, olha, quer aprofundar nesse assunto? Procure
As Três Idades da Vida Interior, do Padre Lagrange. Aquele livro que a gente mostrou do Padre Lagrange. Procurem É um resumo. É um resumo. Apesar dele não ser santo ainda da igreja. Sim, mas ele vai trazer a autoridade dos santos. Bonito.